Agora, eu até queria convidar aqui o jornalista aqui para entrar, para poder dizer dos desdobramentos, não só políticos, mas eu acho que essa análise aí do país, né? O que está acontecendo, né? Boa. Tá feia a coisa, né? Tá feia a coisa. O que ocorreu, veja bem, o que é a ordem constitucional? O que é um conjunto, é a Constituição, é um conjunto de leis, e são hábitos que se consolidam, hábitos que, por exemplo, um presidente não fazer apologia ao crime, um ministro das Relações Exteriores não falar as barbaridades que esse sujeito está falando. Tudo isso foi destroçado quando você começou a dar uma interpretação pessoal para a lei baseada nas suas convicções políticas. E o Supremo foi peça-chave nisso. O Supremo fez isso. O Supremo fez isso. Quer dizer, saiu dos limites da lei para ficar... Você tinha ministros que nem o Barroso, que achavam que o Supremo, que a Justiça era o século da Justiça, que eles teriam que... E o que eles fizeram foi desmantelar toda a ordem constitucional. Então, qual foi o resultado? Hoje você tem a Lava Jato querendo se impor sobre os escalões superiores, sobre o próprio Supremo. Nós temos aí juízes de primeira instância atuando como procuradores. Então, toda aquela ordem, a imprensa mudou agora. Você vê, nós estamos tendo uma reavaliação da imprensa sobre a ditadura hoje, mas em 2016, você tinha tudo que você tinha em 64, você tinha em 2016. E as pessoas fomentavam o ódio e justificavam isso. Não tem nada a ver com a ditadura, porque a ditadura teve torturas e hoje não tem torturas. Mas 64 está para 68, como 2016 está para 2019, né? Então, digamos, essa falta de cuidado, aquela história que a democracia é uma plantinha tenra, é verdade. Essa falta de cuidado, essa instrumentalização da justiça, que vem da Lava Jato, vem do Supremo Tribunal Federal, vem dos tribunais, do STJ, vem da mídia, nessa primeira etapa, resultou nisso. Agora que o moço abre a bocarra, todo mundo para e fala, vamos reconsiderar. Mas você que chegou numa situação muito complicada hoje, em que você rompeu com as regras sociais mínimas. E não digo só em termos de rede social, né? Quando o ministro da Educação fala as barbaridades, a ministra da Cidadania fala as barbaridades, os filhos do presidente tratam o palácio como se fosse a casa deles, e mais a questão das ligações com milícias e tudo, nós estamos hoje, em termos institucionais, na selva, né? E como é que você faz o reagrupamento disso? Esse é o desafio complicado aí, né, para você, daqui para adiante, né? Um aspecto, você falou das ligações com as milícias, pode falar um pouquinho mais sobre isso? Olha, se você pega a origem do Bolsonaro, a origem do Bolsonaro é dos porões. É do pessoal que na ditadura, com o fim do Silvio Frota, perderam a chance de virar poder, eram os porões mesmo, e partiram para a clandestinidade. O Bolsonaro partiu para uma carreira política, onde disse as maiores arbitrariedades, mas o círculo de contato dele são dois grupos que se interligam, que é esse grupo dos porões e aquela parte do grupo dos porões que veio a construir as milícias lá. Então, esse é o universo dele. Você vê eu montei um mapa lá no GGN, mostrando todos os indícios, todas as pessoas que foram levantadas aí pelas sucessivas operações da Polícia Federal. Você tem 2 dúzias de pessoas com ligações ou homenageadas pelo Flávio Bolsonaro, ou sendo tesoureiras do PSL, ou sendo motorista do Flávio Bolsonaro, mandando dinheiro para a primeira-dama, né? Então as ligações são muito nítidas, né? E completou o quadro aí essa história de pegar um dos suspeitos aí do assassinato de Marielle Franco, ser vizinho do presidente, né? O presidente disse que não conhecia, é evidente que conhecia, ele tinha ligação com todo mundo aí das milícias, não vai conhecer o vizinho dele, né? Então você tem um quadro que seguramente o ministro Bolsonaro, o ministro Barroso, que falava em refundação do país, hoje mesmo no Estadão ele vai lá e continua atacando a classe política e tudo. Ele, Moro, tudo atacando a classe política. O que eles conseguiram com isso? Colocar no poder o pessoal ligado às milícias. Isso é selvageria em estado puro, né?
E o oportunismo de todo lado. Né? Por que quer dizer, você pega hoje o bolsonarismo, o que é o bolsonarismo? É a Lava Jato. O Bolsonaro é um personagem esdrúxulo aí que aparece no meio do caminho aí, mas se você pega toda a base do bolsonarismo, é a Lava Jato. A ultradireita, eu fiz um mapa recentemente sobre uma divisão arbitrária dos grupos políticos, centro-direita, direita e a ultradireita que conspira e tudo, é Lava Jato, são as milícias digitais, que tem um imbricamento total, que alimenta as milícias digitais com argumentos que isso é Deltan Dallagnol, é aquele procurador do Tribunal de Contas. Né? Então, digamos, a articulação se dá por aí. E o restante vai por conta de pautas específicas. O empresariado foi por conta dessa pauta aí da redução do Estado, que é uma bobagem, que é o que segura a indústria brasileira. É o papel do Estado, né? Então, o que está de fato acontecendo é a entrega do país, né? Não, é a entrega, né? O que a Lava Jato fez e o Procurador-Geral Janot fez naquela visita aos Estados Unidos, aquilo ainda vai, lá na frente vai virar um crime de responsabilidade. Porque a Petrobras não é corrupta, a Petrobras é vítima de corrupção. Então, em vez de mandar a AGU para defender a Petrobras lá no exterior, vai o Rodrigo Janot com a Lava Jato entregar documentos para o Departamento de Justiça. E daí vem essa super multa, derrubam o preço da Petrobras por conta das inseguranças que vem em relação ao Departamento de Justiça. Tinha saídas diplomáticas para resolver o caso Petrobras e eles insistem em dar elementos para processar a Petrobras, agora se sabe por quê, né? A chance da Lava Jato administrar 2,5 bilhões de reais aí, por conta desse acordo com o Departamento de Justiça. Né? Então é complicado. Essa história, semana passada eu publiquei aí um evento que vai acontecer da JUF, Associação dos Juízes Federais, bancado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, pô. Daí alguém divulgou aí um dado da Wikileaks de 2009, onde está lá todo o planejamento da Lava Jato. Um seminário que foi feito, bancado pelo Departamento de Justiça, com 50 magistrados, procuradores federais, estaduais, polícias federais, onde eles propõem claramente montar um projeto piloto em Curitiba, seria ou Curitiba ou Campo Grande, ou São Paulo, ficou Curitiba, e nesse projeto piloto levantar todas as informações, alimentar o juiz e ir aprendendo como que se faz a colaboração. E como que os juízes têm que fazer colaboração com as forças de segurança. O que são as forças de segurança nos Estados Unidos? Não é o Departamento de Justiça, é a THS, é a CIA. Por isso me irrita muito quando tem alguns desses sábios que querem mostrar isenção, que falam, esse negócio de... como se fosse teoria conspiratória você falar em acordo com a CIA. A CIA é conspiratória. O papel dela... O papel dela é essa. E agora você vê o Moro indo visitar a CIA quando vai nos Estados Unidos, velho. Então você teve um papel direto, eles venderam o país aí, sabe? Porque para tirar o PT, para condenar a corrupção da Petrobras, eles não precisavam quebrar as empreiteiras brasileiras. Bastava condenar os donos de empreiteiras, os executivos, sem quebrar as empreiteiras. Não precisava entregar o pré-sal. Pré-sal, o acordo nuclear, eles vão para lá, um mês depois estoura a denúncia contra a eletronuclear. Nós mapeamos onde eles estiveram lá, estiveram com uma advogada do Departamento de Justiça, que até um ano antes era advogada do setor eletronuclear norte-americano. Olha, vou te falar, e sempre sobre o manto da anticorrupção. Da anticorrupção. Não tem nada a ver a destruição das empresas brasileiras com a corrupção. Não tem, não seria imprescindível destruir as empresas brasileiras. Tentar acabar com o BNDES, denunciar o BNDES por corrupção, por financiar empreendimentos brasileiros fora do Brasil, sabe? Então foi um trabalho, uma parte desse pessoal é de desinformação total. O próprio PT não entendeu nada, né? Você tinha os sinais, você não tinha a visão completa enquanto ocorria isso. Mas você tinha os sinais. Você tinha os sinais. E esses sinais não foram entendidos, né? O Supremo, as indicações para o Supremo, o descuido que tiveram em relação ao Supremo, a própria Procuradoria-Geral da República, mostra aquele negócio, o diabo é sábio por ser velho. Então, os Estados Unidos têm uma tradição geopolítica aí muito antiga, né? A todas essas aqui, quer dizer, com toda essa confusão, o governo tem uma outra parte, que são os ministérios militares, ou os ministérios dos militares, né? Nem durante a ditadura
houve tanta participação de militares no primeiro e no segundo escalões aí do governo. Qual o papel desse povo? E esse povo está tranquilo em relação a essa balbúrdia, esse conúbio com as milícias e esse entreguismo deslavado? Ali você tem dois tipos de militares, né? Você tem os militares da reserva, que é os que foram para apoiar aí o Bolsonaro, né? E você tem o alto comando das Forças Armadas, que está tendo um comportamento absolutamente profissional até agora, sabe? Absolutamente profissional. Inclusive, eles aconselharam o Palácio a não ficar colocando lenha na fogueira dessa discussão de 64. O pessoal não tem nada a ver com os que foram para os da reserva, aí, que eram os mais boquirrotos, que foram para o governo, né? Agora, você pega, por exemplo, o Mourão. O Mourão não tinha prestígio nenhum na tropa, era mais visto como um falastrão, simpático e tudo, né? Hoje ele já está ganhando prestígio na tropa e junto ao empresariado. Por quê? Porque é a única voz racional que tem lá. É a única voz racional. Então, digamos, está causando um incômodo, né? Você pega esse negócio quando o Bolsonaro prometeu que ia permitir base americana no Brasil, que levou chega para lá dos militares, para com isso, né? Agora mesmo... Mas acabaram anunciando, pelo menos, o acordo de Alcântara. O acordo de Alcântara, mas não base militar no Brasil, né? Quando veio essa história aí, a gente caiu matando lá, mostrando que era impossível, porque, inclusive, os Estados Unidos estavam reduzindo esse negócio de base militar, por questão de custo, né? Mas o presidente é um total sem noção, né? Ele vai falando o que dá na cabeça, ele não entendeu o que é o peso da palavra de um presidente, né? Então, os militares hoje, eu tenho certeza que estão profundamente incomodados, né? Mas você pega, por exemplo, o ministro de Minas e Energia, que está querendo vender a Eletrobras, aí colocou o pessoal do Lema em vários pontos aí, eu duvido que ele represente o pensamento militar. Porque o pensamento militar é fundamentalmente em cima do quê? De segurança nacional. Esse é o ponto que notei o pensamento militar. E você ter o controle sobre as fontes de energia, e a Eletrobras, você pode até vender as distribuidoras, mas a geração e a transmissão da Eletrobras, ela é fundamental como uma questão de segurança nacional. O mesmo vale para a Petrobras. A Petrobras. E o que eles fizeram nesse tempo todo aí vem do Temer para cá, né? Foi uma tentativa de depreciação dos ativos. A Petrobras mesmo. Por que a Petrobras caiu daquele jeito a cotação dela? Não foi por corrupção. A corrupção, se for pegar em termos proporcionais, não fez nem cócega. Caiu porque teve queda de preços do petróleo e pelo carnaval que a Lava Jato fez nos Estados Unidos. Porque daí você criou um fator de insegurança, que é o seguinte: qual vai ser o tamanho da multa que o Departamento de Justiça vai aplicar da Petrobras? Então foram esses fatores aí, e depois, em cima disso, a imprensa martelando em cima, a Petrobras passou a vender ativos. No momento em que todas as petroleiras mundiais estão comprando ativos, a integração é fundamental para a lógica do setor, passaram a vender ativos como se a empresa tivesse quebrado. Daí recupera o preço do petróleo, o preço da ação melhora, e vem os nossos amigos comentaristas econômicos e fala: isso aí foi graças ao Pedro Parente. Olha, a gente fala muito de fake news, mas essa manipulação da economia, por exemplo, se fizer a reforma trabalhista, vai aumentar emprego. Você via que ia desorganizar o mercado de trabalho. O PIB vai crescer, daí o PIB não cresce. Não, mas se fizer a reforma da Previdência, o PIB vai crescer. Se fizer a reforma da Previdência, como eles estão falando com a capitalização, se você não tem dinheiro para equilibrar a Previdência hoje, por conta da queda do nível de atividade, como é que você vai ter dinheiro para equilibrar a Previdência Pública e para fazer a capitalização? Não fecha a conta. Então, o que eles querem é acabar com a Previdência Pública, né? Mas a falta de visão de país desse pessoal é muito grande, né? Porque eles pensam nos negócios que podem surgir agora. Então, se tiver uma desorganização social, se tiver uma ampliação da fome, se tiver violência, não tem problema, a gente muda para Miami. Aí os mais simples, os mais sofisticados mudam para a Suíça, né? É complicado. Agora, voltando aí à questão aí desses militares, que você diz que tem um interesse na segurança nacional, você acha que vai chegar um momento em que eles vão dar um basta? Eu não sei se eles vão dar um basta. À medida em que eles mostram que são profissionais, o que acontece? Outros poderes estão ganhando coragem. Então, quando o Supremo toma as últimas decisões, por que tomou? Porque antes eles, você tinha um toque de clarim, todo mundo ia para baixo da cama.
Você viu o Toffoli com aquele negócio de contratar um assessor militar, coisa vergonhosa. Quando eles mostraram que não estão de acordo com essas maluquices que estão ocorrendo, daí vem o Supremo e toma aquela decisão contra os fake news e contra os ataques dos procuradores. Então, quando você pega o Congresso hoje, o Rodrigo Maia, a postura é outra. Então, não é... Os militares, eles agiam por indução. O Vilas Boas, o general Vilas Boas, que era o cara de maior prestígio no Exército, e que manobrou com o Bolsonaro, conforme ele mesmo admitiu, bastava um toquinho dele para o Supremo se curvar. O julgamento do Lula, ele dá um toquinho assim, o Supremo desaba. Então, à medida em que o pessoal da ativa fala, nós não queremos, nós somos democratas, não queremos seguir a Constituição e tudo, libera os outros poderes para poder segurar essas maluquices do Bolsonaro, né? Ótimo. Bom, maluquice do Bolsonaro aí já é uma deixa para... e também você falou das fake news. Esse governo parece que governa, o Bolsonaro parece que governa com fake news, com mentira. É impressionante, né? As agências de checagem de informações notaram, nos primeiros 62 dias deles, 82 declarações que, enfim, simplesmente não fugiam à verdade dos fatos. É isso? É isso que é... Ele continua... Ali, uma coisa que os psicólogos e analistas vão ter que desvendar mais à frente lá, é essa relação umbilical dele com os filhos, né? Ele é um sujeito socialmente muito inseguro. Quem conviveu com ele no período da transição aí, dizia que ele é um cara que ficava intimidado na frente das pessoas. A participação em Davos demonstrou isso. Isso. Então ele tem os filhos são a revanche dele. Ele é um jeito que deve ter sofrido muito aí na infância, quando você viu no Exército. E os filhos são... É bobagem querer pretender que ele afaste os filhos. Ele é a síntese dos filhos. Os filhos que dão a força para ele para fazer esse monte de absurdo que ele comete aí, né? Então, ele não tem nenhum compromisso, ele continua em rede social, os filhos em rede social, né? E ele arruma encrenca permanentemente, né? É o jeito que assume a presidência, sendo que o único fator que levou ele à presidência foi o antilulismo, nenhum mais. O antilulismo e o fato de o Lula ter sido realmente impedido de participar das eleições. Por causa do antilulismo. Por causa do antilulismo, né? Quando eu falo antilulismo, é a justiça impedindo o Lula de se candidatar, é a campanha que foi feita esse tempo todo. Pô, são 10 anos de campanha, de criminalização. Então ele entra, assume o poder, ele se indispõe. Se indispõe com o Supremo, aquele negócio do filho dele, que basta um cabo. Se indispõe com a chamada mídia do primeiro nível, né, que é Globo, Folha, Estadão, e tudo se indispõe com o Congresso, querendo negociar com as bancadas temáticas e não com os partidos políticos. É um trapalhão completo. E a única coisa que ele tem, o pessoal fala, não, ele faz isso por estratégia. Ele tem uma estratégia lá, que é a única que ele sabe manipular, que é esse negócio da Guerra Santa, e esse negócio de insuflar as Forças Armadas e tudo, né? E, junto ao mercado, essa história de entregar a reforma da Previdência, né? E daí o mercado fica achando, onde que estão os pontos de racionalidade? Tem pontos de racionalidade. Um são os militares que estão lá, que não estão conseguindo segurar ele. Outra é o Sérgio Moro, o Sérgio Moro é um jeito totalmente insuficiente, ele não tem dimensão para ser nem ministro, né? E o outro é o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, eu até escrevi, é um Bolsonaro com PhD. Trapalhão, sem ter visão. Ele quer destruir a Constituição de 88 e não tem nenhuma proposta para colocar no lugar. É desmonte de país, né? Que nem o Temer fez com a questão trabalhista, que era uma herança getulista. Uma pinóia. A legislação trabalhista é uma herança do Roberto Campos. Só que ele montou uma estrutura que amarrou o desconto em folha, na arrecadação fiscal, no financiamento da Previdência e no financiamento da infraestrutura com o Fundo de Garantia. Os caras desmontam isso e não colocam nada no lugar. BNDES, encarece o dinheiro. Não, precisamos abrir espaço para o mercado investir em infraestrutura. Então, o custo do BNDES é mais barato. Em vez de criar uma estratégia para tornar mais barato o custo de captação do mercado, ele encarece o BNDES para se equiparar ao mercado. É um pessoal ideológico de baixíssimo nível, sabe?
Baixíssimo nível porque estão destruindo e não sabem o que colocar no lugar. Ao contrário do guru deles, que era o Roberto Campos e outros que tinham um projeto. Você podia discordar ou não, mas tinha uma alternativa de país, né? O mercado está na fase do auto-engano, não? Vai desmoronar? Eu estava vendo o Luiz Carlos Mendonça de Barros aí. Lá atrás, o Luiz Carlos é jogador. Então eles criaram essa. Qual que é a jogada deles? Eles criam uma expectativa. A expectativa era a reforma da Previdência. Daí o mercado vai subindo, subindo. Um pouquinho antes do fracasso, eles pulam fora e os patos ficam, né? E ele fala, a Previdência, tudo caminhando agora. Agora vai, porque daí o Bolsonaro dá 2 declarações, breve. E agora ele está de novo falando, agora ele está retomando. Então o mercado é mais jogatina. É jogatina, pô. Não tem análise racional. As análises racionais ficam para os campeões. E o restante é para embromar investidor, pessoal de segunda linha. Eita. E nós onde vamos? Então. A saída, que saídas você vê? Você tem o Bolsonaro, à medida que vai se mostrando inviável. Outro dia eu tentei jogar as contradições que tem aí no âmbito do país e dessas forças do impeachment. Você, para sair dessa, você vai precisar ter uma conciliação lá na frente, reunindo as forças democráticas. Direita, centro-esquerda. Isso aí significa, do lado do mercado, tudo entender que você tem um valor maior, que é a democracia, as regras democráticas, e do lado... Brasil, né? O Brasil. E do lado das esquerdas, especialmente o PT, caiu a ficha que não pode manter esse protagonismo isolado. Ele vai ter que se integrar. Se não houver essa reconstituição do centro democrático, ele tende a se juntar em torno do general Mourão, que é articulado, é racional e tudo, né? Daí, o Mourão está sendo recebido aí pelos empresários para todo lado com a tábua de salvação, né? Apesar que com os empresários ele tem falado que os empresários querem ouvir. Né? Sim, mas ele tem feito um discurso de conciliação, né? Eu não sei o que vai ser se ele assumir. Uma coisa é o discurso antes, mas ele é suficientemente esperto e inteligente para fazer aquele discurso que é necessário hoje. Tanto que ele chamou a corte para conversar, vive falando da importância da diversidade, que não é tudo. Ele tem discernimento. Eu não sei a convicção dele democrática se vai se manter caso ele assuma o poder, né? Então você tem esse jogo, ou as forças chamadas democráticas aí se juntam, vendo que o perigo que é? Esse é o fundamentalismo religioso, são as organizações criminosas que estão crescendo. O PCC está ligado ao fundamentalismo religioso. Você pega lá nos morros do Rio, eles estão acabando com os terreiros e tudo. Você pega as milícias com ligação direta com o Flávio Bolsonaro e tudo mais, né? Então você tem um risco aí, o verdadeiro risco do país virar um México é agora, né? Então, o México de antes, porque agora o México está... Agora você tem um governo que está tentando mudar isso, mas o México, as quadrilhas lá, você viu outro dia esse ministro da Educação, dando como exemplo o Pablo Escobar. O Pablo Escobar fazia escolas para as crianças, porque a droga é só para fora. É governo que em Mangueira eles montaram uma vez, a Xerox montou um centro lá educativo e tudo lá, e os traficantes protegiam lá porque era para suas crianças, né? Mas você não pode pegar isso como exemplo para o país, né? Então você vai, eu acho que o Bolsonaro está cada vez mais inviável, porque não é meramente um boquirroto, cada besteira que ele diz tem reflexos. Esse negócio de Israel aí, você tem reflexo em todo o comércio exterior brasileiro. Você pega, por exemplo, Israel, o único país que tem ligação é Israel por razões religiosas. O primeiro-ministro lá está para ser derrotado agora. E como é que fica? Ele não tem noção. E os filhos são... Esse Eduardo aí, agora montado no escritório comercial para tentar contornar, daí entra o Eduardo no Twitter. Acabei de ver aqui. O pessoal não estão querendo desacreditar o presidente perante os cristãos. A embaixada vai mudar até o fim do seu governo. Eles são alucinados, né? Não tem... O Barroso do Estadão hoje dizendo que hoje o país não aceita mais antigas práticas, aceita... Que antigas práticas? É tudo novidade agora, isso aí. Um maluco desse do poder é novidade absoluta, né? Agora aceitamos outro tipo de práticas, né? Aqui mesmo já se falou em outras entrevistas que fizemos aqui que o nome para a conciliação, o nome que é o
pacificador, que pode ser o pacificador nacional, que tem condições disso, é Lula. Não é, mas... Não. O Lula é o único estadista que tem aqui. Mas o antilulismo virou uma bandeira tão violenta em vários setores, inclusive nas Forças Armadas, né? Virou que não... Eu acho que a libertação dele é fundamental para o acordo que vem pela frente. E ele, como líder máximo das esquerdas, ele vai ser um protagonista desse acordo, mas não o jeito que vai juntar todas as pontas. Se pega a França, quando o homem público é o ativo nacional. Então, Mitterrand, quando teve problemas lá, todo mundo respeitou, porque ele é fundamental para o país. O Lula era um ativo nacional. Era o cara capaz lá atrás de fazer a conciliação, o sujeito com credibilidade internacional. Eles mataram isso. Então, toda essa crise que está dando aí é porque você tirou o Fernando Henrique, que era para ocupar o espaço, um poltrão, né? Era para ocupar esse espaço aqui, mais à direita, o Lula mais à esquerda, tentar fazer alguma forma de pacto, né? Mas o Fernando Henrique tem diferenças com o Lula que vão... A psicanálise se explica aí, né? Não é a política que explica, né? Então, o Lula não é mais, infelizmente. Ele seria uma saída para tentar essa conciliação, mas mataram o mais importante ativo político nacional. É complicado, viu? É um país irracional. Dá para entender, porque tantas vezes o país perdeu o rumo aí, quando parecia que estava tudo aberto para crescer, perdeu o rumo, porque esse anacronismo aí da elite brasileira é uma coisa inacreditável, né? É coisa de país atrasado mesmo, sabe? Esse é o tema, país atrasado. Beleza. A gente vai encerrando. Antes eu queria ouvir a sua mensagem final aí para os nossos internautas. Eu queria convidar a Eugênia também para voltar aqui para também fazer a sua mensagem, né? Ontem na caminhada, um dos momentos mais emocionantes foi quando... Como é que chama o nosso amigo poeta lá, que fez a... Jean Garfunkel. O Jean Garfunkel, ele recitou um poema do Vinícius, que era o Meu País. E a gente tem um baita país, e é gozado. Quanto mais humilde é o brasileiro, maior é essa paixão pelo país, né? Então nós temos hoje aí uma rapaziada que está vindo aí, essa redescoberta do Brasil. Eu sempre acho, uma vez eu fui numa palestra no Centro Brasileiro de Física e a gente precisava criar uma utopia. Eu falei, para o físico é fácil criar utopia, para o filósofo, o jornalista trabalhando em cima desse pântano aí, né? Daí imaginei uma guerra mundial aqui com bomba de neutro em cima das instituições, que vira tudo pó. Daí lá no meio do caminho, o sujeito abre a portinha assim, vê que não tem, a poeira baixou, e daí ele tira uma vitrolinha, ele põe a vitrola para funcionar e toca que nem Giló do Luiz Gonzaga. Daí ele joga na rede social. Daqui ele começa a se espalhar, lá em Recife vem o frevo, vem a guarânia mais no sul, vem a moda de viola em Minas, a toada mineira, vem a moda de viola São Paulo, e daí todos se juntam, vão para o Rio de Janeiro, em torno do samba, e começam a reconstruir o Brasil de novo, né? Então, esses valores de amar o Brasil não são esses panacas aí que aparecem com a bandeira brasileira, conspurcando a bandeira brasileira, né? É esse pessoal que, mesmo apanhando diuturnamente das instituições, ainda se considera brasileiro. E é por aí que nós vamos começar a reconstrução. Muito bem. Legal. Eugênia. Só aqui. Bem, depois de toda essa fala poética, assim, não é minha área. Essa análise de conjuntura também não é minha área. Tenho que me ater aí a fatos, né, bem objetivos e... Bem objetivos. Ontem foi uma emoção. Ontem foi emocionante, realmente. Que você construiu, né? É verdade. Idealizamos, mas teve a colaboração de muita gente. Então, vamos aí retomar, né? Essa foi uma iniciativa da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, em conjunto com a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, e teve o apoio de várias instituições, entre elas o Núcleo Memória, Memorial da Resistência, Instituto Vladimir Herzog,
Comissão de Advogados pelos Direitos Humanos da OAB, tivemos o DCE da USP, né, que se chama Alexandre Vanucci Leme, uma moçada nova. Então, realmente, assim, acho que foi um momento, como diz, né, de união e de pensar mesmo nesse país, né. As instituições, eu acho que estão em débito, sim, com o Brasil, mas fazendo parte de uma delas, né, como é o Ministério Público Federal, eu acredito que, assim, que nada pode ser generalizado, as instituições são plurais, né, as pessoas têm muitas frentes de atuação, infelizmente acaba às vezes aparecendo um tipo de atuação que realmente, assim, não era exatamente aquilo que a gente esperava, né. Então, eu pertenço a uma geração do Ministério Público que trabalhou muito em cima da Lei da Ação Civil Pública, né, de 85, defendendo esses princípios constitucionais, e realmente, assim, nós esperamos muito que as coisas retomem, né, e que talvez o Judiciário também possa, que essas pessoas que têm uma visão, né, mais pró-cidadania, mais pelas pessoas mais humildes, né, que essa visão acabe prevalecendo e que a gente possa ter um país que cuide melhor do seu povo, né, porque realmente isso não é, vamos dizer, não é uma poesia, isso é realmente um objetivo constitucional e é para isso que a gente trabalha, para isso que a gente tem prerrogativas, é para poder encabeçar uma caminhada dessa e não estar sujeito a uma demissão no dia seguinte, né, e então espero que a gente consiga avançar mais. Como disse como na utopia do Nassif, é possível reconstruir o Brasil. A gente está construindo ainda, né? País acho que tão novo e nesse aspecto, nós tivemos muitos progressos, mas tem coisas que a gente começa a ler e a gente vê que não mudaram, né? Então eu acho que a gente tem que amadurecer muito ainda e esperamos estar nesse caminho. Legal. Agradecemos aqui, então, nessa presença hoje, nessa transmissão ao vivo de Tutameia, a procuradora Eugênia Gonzaga, o jornalista Luiz Nassif, que estão aqui conosco nesse programa, que fica disponível aqui no nosso canal no YouTube, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, o Tutameia é escrito com letras maiúsculas, todo esse trabalho ancorado no nosso site tutameia.jor.br, quer dizer, apareça lá, se inscreva no canal de vídeo, clique no sininho para receber as notificações e fique com a gente, leve mais longe o jornalismo dos tutos. Obrigado pela sua participação e até a próxima. Um abraço.